Agora eu quero apresentar para vocês um mini documentário que a minha amiga Madame Noir fez. Um documentário onde ela mostra um pouco sobre a cena ali gótica, lá de Brasília, e também ela apresenta uma banda que eu particularmente não conhecia. Eu conheci através desse vídeo dela, que eu não cheguei a ver todo ainda. Eu vou ver agora com vocês, tá? Para a gente poder conhecer um pouquinho mais aí desse mundinho alternativo ao redor do Brasil, saindo um pouco de lugares que a gente conhece mais. Em 2007, no antro de Brasília, surge Luísa Fria, o fenômeno efêmero que ficaria eternizado na memória da subcultura gótica. Com seu vocal profundo, som inconfundível e letras irreverentes, a primeira banda de death rock de Brasília se impregnou rapidamente no coração da cena e marcou a todos com sua atmosfera única e performances teatrais. A banda Luísa Fria, ela surgiu ali em meados de 2007, né? Lembro bem das tardes em que eu e a Keliane, a gente ouvia muitas músicas do pós-punk, né? E aquilo despertou muito desejo de criar uma banda na época, né? Ai, que legal, né? E a gente estava iniciando, engatinhando ali na vertente do death rock, né? E a gente conheceu, através da internet, o Luke. E ele já tinha um conhecimento bom e vasto sobre bandas de death rock. E a gente se inspirou nessa vertente aí para poder criar uma banda. Eu adoro fotos dessa época. Olá pessoal, muito prazer, eu sou o Luke, baixista e guitarrista da Luísa Fria. Eu vou falar um pouco a partir da minha perspectiva. Nessa época eu estava envolvido no meio gótico, fissurado em death rock, tinha vontade de montar uma banda nesse estilo. Só que nessa época em Brasília praticamente ninguém... Eu queria uma sombra dessa cor, assim, exato tom de roxo. Até que eu conheci por internet a Yael e a Kel. E soube que elas curtiam, estavam conhecendo as bandas. Iria acontecer uma festa na qual nós três iríamos, e aí eu pensei, será que elas teriam interesse de montar uma banda? Fui pro evento com esse intuito também de conversar com elas a respeito. Cheguei no evento, a gente foi se cumprimentar, aí a Kel chegou e perguntou, e aí, bora montar uma banda de death rock? Aí claro, né, caiu do céu, parece que, assim, os destinos se encontraram ali, a gente conversou um pouco e tal. Nos dias seguintes a gente convidou o Boss Cox pra bateria, o H. Sarkis pro teclado. Aí formamos o conceito, elaboramos algumas músicas, e assim se formou a primeira formação da Luísa Fria. Se tem baixista, tem meu like do outro. Eu sou a Kel. Não, 2 likes não, é um só. Todo mundo tinha uma opinião para dar a respeito do nome da banda, né? Só que eu tinha um amigo em São Paulo, o fotógrafo Rodrigo Meyer, que ele começou a fazer uma lista de nomes para nos ajudar a escolher o nome de uma banda, né? Que a gente não conseguia encontrar um nome que encaixasse realmente com a ideia da nossa banda. Aí de uma lista lá com um monte de nomes de bandas, aí tinha lá Luísa Fria. Aí por que eu nunca tinha ouvido falar de Luísa Fria. Porque a gente viu que o nome se encaixa com o estilo de som que a gente quer fazer, que queria fazer, né? Foi mais ou menos assim que surgiu essa inspiração pro nome da Luísa Fria. Bom, em relação tem uma Luísa aí no chat, não tem? Do nome, eu acho que a Luísa quente traz um pouco dos aspectos sombrios do gótico, do death rock, mas ao mesmo tempo é um nome aberto, assim, de significados, né, que permite a imaginação. Não. Interagir. Minha amiga não apareceu ainda no vídeo, não. A personagem Luísa, né? E eu acho que a gente achou um nome cativante. Quando ela aparecer, eu vou falar. Bom, relativo às principais influências musicais. Olha, mas eu vou te falar um negócio. Também a questão estética no início. Realmente ela lembra muito a Mia Goth. Até a voz lembra. Eu não sabia que a Mia Goth participava de uma banda. Isso ali, eu lembro bem que coincidia-se muito a preferência pelas bandas como 45 Grave, Christian Death. Nós gostávamos muito Eu gosto da primeira que ela falou. Então a gente se inspirou principalmente nessas bandas ali no início. Relativo às questões estéticas, eu tenho muita dificuldade de generalizar, né?
Mas coincidia muito, assim, os nossos gostos, né? Na época, eu gostava muito do cinema mudo, eu gostava muito dos filmes Bs dos anos 80 e também a filmografia ali do Tim Burton, as estéticas ali Noiva Cadáver, Eduardo Mão de Tesoura. Basicamente, ela é um de Tem nós. vários filmes do Tim Burton que eu era encantada. E o artista Minha plástico fazendo Vitor Hugo aparição Borges, tudo que na eu série, quando simplesmente ela era cheia de famosos, fascinada. Então, mesmo. isso coincidia, né, com a estética do Def Rock. A minha origem Eu gosto de Def musical Rock. é o pós-punk, né? Minha principal influência foi Seals and the Benchies. E aí, conforme a gente foi pegando mais a coisa, a química com a banda, né? A gente Minha banda foi criando favorita? as Eu nossas acho que no próprias momento é Cocktail influências, né? Twins. Que foi do Cinema Strange, Super Heroines, Christian Death. Mas, na minha humilde opinião, eu acho que a gente tem muito mais a ver com Cinema Strange do que talvez um Christian Death, entendeu? Por conta da característica teatral que a gente tinha. Nossa, pior que os Eu visuais eram diria que incríveis. são 3 pilares principais de influência musical. Primeiro, o death rock, tanto o mais antigo ali da primeira onda, como 45 Grave, Christian Death, Community FK, Voodoo Church, como Nossa, eu adoro bandas Voodoo Church. mais da Adoro essa segunda banda. onda, ali mais recentes à época, Se vocês não principalmente conhecem, Cinema vão Strange, conhecer, porque é muito boa. Subtonics e The Vanishing, Phantom Limbs. Então, além do death rock, também o post-punk, Seals and the Benchies, Bauhaus, Parálisis Permanente, Virgin Prunes, Skeletal Family, bandas brasileiras também. Vão anotando aí todas as bandas que vocês iriam ouvir depois. Mercenários. E além disso, a terceira influência, música antiga, assim, que engloba, por exemplo, a chanson francesa, o Edith Piaf, Jacques Brel, posteriormente também o Dark Cabaret, que vem dessa linha. Desde Ross Williams com Gitane Demônio, a Dresden Dolls, Tiger Lilies. Então, seriam essas as influências Sim, tem principais, muita né, coisa musicais. pelo Brasil. Muita coisa. E esteticamente, eu diria que o expressionismo, tanto da arte quanto do cinema, né, o surrealismo, filmes de terror, além, claro, da influência estética desses estilos e bandas que foram mencionados. Bom, relativo ao cenário gótico alternativo no Brasil, na Vai época que virar a Luiz corte. Sofia começou, eu vou focar muito na questão da acessibilidade à música e artistas, através de sites que a internet começou a disponibilizar, como Kazaa, para fazer download, né, o Soulseek, os torrents. Eu acho que fez muita diferença. Por quê? Porque a gente começou a conhecer bandas de muitas partes do Brasil que era de difícil acesso e bandas gringas também que eram muito famosas no exterior e a gente não tinha tanto acesso assim. Porque nos anos 90 ali, quando a gente era moleque ali, era troca-troca de fita tape, né, de uma banda X ou Y, assim, pouca, uma variedade pequena, né. Era o tal do Golf Box, meu Deus do céu, videocassete, a gente conhecia algumas bandas e tinha MTV também, mas era muito restrito. E eu acredito que com essa tecnologia de acesso a muitos artistas do mundo todo e do Brasil, acho que foi revolucionário nessa questão do cenário. Bom, a cena A gente tem muito privilégio hoje em dia com isso, tipo assim, muito privilégio. Existiu, né? Sempre houve, desde o começo dos anos 80, né? Mas, Tipo assim, vocês têm noção do privilégio que é você poder encontrar todos os álbuns que você quiser pra ouvir de qualquer artista na internet? Pagando ou não pagando, tipo, ter tudo a tão fácil acesso em boa qualidade é um privilégio muito grande que a gente tem e a gente não percebe. como a gente começou em 2007, né? Antes, lá na década de 90, tinha bastante bandas, né? Por exemplo, tinha Lupercais, tinha Morfina, foi a minha primeira banda, tinha as bandas, a banda que a Yael também atuou, tinha a Banda Invisível, tinha várias bandas, tinha muitas bandas nos anos 90 em Brasília. E aí também tinha festas, né? As pessoas faziam festa e tudo mais. Mas depois começou a dar uma paradinha, né? As bandas, Deixa eu nas festas. só falar uma coisa aqui com vocês. A gente tá muito acostumado ao tempo inteiro ver muito essa coisa do
do gótico, não só o gótico, mas o alternativo como algo muito assim, São Paulo. Eu sei que eu já falei muito sobre esse tema aqui no canal, entendeu? Mas a gente tá muito acostumado a achar que só existe isso lá. Mas eu tenho uma visão de que Brasília talvez tenha sido mais influente em alguns aspectos do que São Paulo. Eu acho que São Paulo tinha mais acesso a algumas coisas, mas eu vejo que muita banda foi formada em Brasília. Eu já notei isso. Eu acho isso interessante. Não é hate, mas é porque quando você é de outros lugares do Brasil, a gente fica cansado de, tipo assim, a gente é tratado quase como nada, sabe, em comparação com outros lugares. Como se a gente não tivesse importância, como se as pessoas daqui não tivessem construído nada. Quando elas construíram, né? Não só do Rio, mas de outros lugares do Brasil. Então, assim, tipo, que legal que lá tem uma cena maneira em São Paulo. Mas não é o único lugar do Brasil pra gente comentar sobre, entendeu? Pois é, Brasília foi muito influente no quesito música. Nos anos 90, 80, foi super influente. Várias bandas, não só do gótico, de forma geral mesmo, aqui do Brasil, são de Brasília, entendeu? Então, me irrita um pouco quando as pessoas agem como se não existisse o resto do Brasil. É só isso. Eu quero uma valorização de tudo que tem, entendeu? Eu quero atenção para todo lugar do Brasil. Não para um lugar só. Eu não quero que, tipo assim, eu sou alternativa, eu sou obrigada a ir para São Paulo se eu quiser ver alguma coisa. Não, eu quero que exista uma cena do Rio, uma, sei lá, em Pernambuco, uma em Goiás, entendeu? Essa é a ideia que eu tenho. E existe agora e existiu no passado, entendeu? As pessoas parecem que apagam um pouco disso. Existe agora e existiu no passado uma cena em vários lugares do Brasil. É só essa visão que eu tenho. Me cansa um pouco toda vez que as pessoas falam sobre gótico, sempre falar de madame pra cá, madame pra lá, quando, tipo assim, quem é do Rio, quem é de outros estados, não teve essa vivência, e a vivência deles não é a única que importa. É só isso que eu acho que eu penso. Porque eles sempre protagonizam muito. Tipo, como se só a experiência deles nesse sentido tivesse sido a única. Esse que é o meu problema. Tipo, tem muitas coisas legais lá que eu, inclusive, tenho vontade de conhecer. Mas, não só elas, vamos conhecer tudo. Essa é a visão que eu tenho. Aí quando a gente começou, a gente teve apoio da banda Projeto Renfield, né, que também foi uma banda que surgiu um pouco antes da gente, acho que 2005, eu acho que a banda surgiu, não lembro bem o ano que ela surgiu, né, e não tinha tanta banda, São Paulo né, centrismo. então assim, a Eu gente, noto isso principalmente também. Não, o vocês querem estilo ver uma death coisa que me rock, irrita um pouco? É tipo assim, quando as pessoas ficam zombando de gente de outros lugares. Tipo aquele lance do chique-chique. Eu entendo que é um meme, mas ao mesmo tempo as pessoas sempre usam isso pra falar de pessoas que são de lugares que às vezes não são tão conhecidos, tão cidade grande, digamos assim, no Brasil. Eu não gosto disso porque muita coisa alternativa é formada justamente nesses espaços. E vamos ser sinceros, é muito mais difícil, é muito mais legítimo às vezes ser alternativo num espaço assim do que morando no centro de São Paulo, onde é muito mais fácil, onde você tem muito mais acesso. Às vezes você se torna pela convivência do ambiente. Quando alguém que mora no meio do nada tem interesse nisso, é uma paixão que às vezes é mais genuína. Não estou dizendo que todo caso é assim, mas eu noto que é uma paixão diferente, sabe? Enfim, né? Talvez eu esteja falando demais. Vamos voltar pro vídeo. assim, tinha algumas bandas que estavam começando, né, mas quando a gente apareceu com a característica que a gente apareceu, aí, tipo, deu um boomzão, assim, sabe? A cena death rock naquele período estava bem forte. E foi um momento foi muito bom, cara, foi muito, assim, mágico, que dá muita saudade, inclusive. Sim, a Luísa Fria invoca o espírito gótico, vamos dizer assim, né? O espírito gótico está presente, sim, na banda, porque o gótico ele pode ser definido por temas mais sombrios, mais tabus para a sociedade, como a morte, a sexualidade, a loucura, os desvios, os sentimentos mais difíceis
a interioridade humana, como a tristeza, o luto. E tudo isso está presente na Luísa Fria. As músicas, as letras, elas tratam desses assuntos, desses temas, ora de forma mais séria, sempre escuto esse nome, mais classicamente nunca cheguei gótico, perto. mais convencionalmente gótico, como as músicas de Encontro com Medo, Tela, Centro Cirúrgico, talvez, ora de forma mais irreverente, que aí entra o diferencial da banda e que vem também do estilo death rock, que é a irreverência, o humor, a ironia, o deboche. Eu adoro Então, isso. está presente Eu adoro na esse banda, humor, além das esse tipo temáticas, de música. também todo o estilo que a gente ama, né? O estilo gótico, da subcultura e o espírito underground também, de ser uma banda independente, ter um posicionamento, né? E é um posicionamento existencial, social, estético, político. Assim se invoca o espírito gótico na banda, na Luísa Fria. Bom, para mim, a música da Luísa Fria, que eu acho que tem uma história curiosa, assim, todas as músicas têm uma história curiosa, né? Mas para mim foi a música Luísa, porque eu fiz a letra dela, eu tava no banho e tava com a melodia na cabeça. E, tipo assim, eu acho tão legal quem faz música e conta umas coisas assim, sabe? Aí eu com essa melodia na cabeça, tomando banho, né? Aí eu ficava imaginando, tipo, como se fosse uma música de ninar, sabe? Aí comecei, levanta, Luísa, nananana. Aí tá, aí quando acabou o banho, eu nem vesti a roupa, peguei o gravadorzinho e comecei a cantar e escrever a letra. Aí eu mandei pro Luke. Só que aí a música foi criando forma e aí virou como se fosse um personagem. Ela realmente, ela criou vida, né? Apesar do nome. Nossa, né, agora que eu notei o nome Isadoresca, que nome incrível. E Fria porque ela é um Eu só li o cadáver, Isadora. né? Então Quer dizer, eu li a Isadora na minha cabeça. Música, pra mim, na minha opinião. E tem outras músicas. Isso é que acontece muito comigo, não é com música, né? Mas quando eu vou criar algumas coisas, às vezes só... Mas com música eu fico pensando, nossa, deve ser muito difícil criar música. Eu acho legal quem consegue criar. Histórias bem bacanas de mencionar, mas pra mim foi a Luísa. Entrei ali em 2008 na Luísa Fria. Eu acho que eu conheço ele. Bosco, né? Bosco, que também era importante nesse sentido da coisa de ter um bar, né? Era o Landscape na época, né? Um bar aqui que famoso Já na vi ele época, em algum que lugar. trouxe várias bandas, Brasil, etc, né? A Luísa chegou a tocar lá também, né? Inclusive comigo na formação também, né? Então, quando eu entrei já tinha a demo, né? A primeira demo da Luísa, né? Eu entrei e fiz o que seria o protótipo da segunda demo, né? A gente chegou a gravar e etc. Ouvi alguns boatos aí que pode sair aí em algum momento aí do futuro aí. Então existem essas músicas, existem essas gravações, né? E eu lembro assim que na hora de fazer essas músicas a gente tinha uma coisa bem assim, livre, né? Um trazia um riff, o outro ia complementando ali, etc. E tipo, tinha essa coisa assim bem seletiva, assim, objetiva, assim, de tipo, porra, quando soava parecido demais com outra coisa, assim, né? Uma outra Nossa, banda, eu ia morrer de medo a gente disso. já dispensava, né? Eu lembro de uma vez a gente Eu ia fazendo sempre ficar na alguma minha coisa, cabeça que é assim, igual a outra música. experimentando. Pô, só uma parte assim na bateria que parecia Silks, né? Lembrava alguma coisa assim. Aí, porra, não, né? Vamos fazer diferente e tal, não sei o quê. Então tinha essa coisa assim de tentar É que eu fazer consigo um ver se você falou da trabalho voz. mais original possível, assim, né, tal. E geralmente, assim, o Luke trazia riff, a Yael, né? A Kel e o Luke dividiam essa autoria das letras também, né? Então funcionava assim também. Aí a gente ia complementando dentro do estúdio e, tipo, tinha coisas também que aconteceu durante o show, né? Por exemplo, a Yael fazia metade do show no baixo, outra metade na guitarra, né? Eles revezavam os instrumentos, Que né? doideira. O Luke ia. Nessas gravações que ficaram, né? Tipo, tem 4 músicas também, né? Necropsia papiloscópica, Centro Cirúrgico, Psicopata, Zeba Zeba. Zeba Zeba era tipo um free jazz, noise dadaísta, assim, sabe? Que a gente ficava também experimentando sempre, cada vez que a gente tocava música ela mudava e etc, de tamanho, andamento, tudo, né? Então era uma parte
única assim, no show, né? Que quem viu nossas apresentações ao vivo, tipo, sempre foi uma versão diferente, né? E tipo, também tem uma música chamada Centro Cirúrgico, né? Que a Kel tá narrando ali uma situação dentro de um hospital e etc. Tem uma hora da música que fica, a morte cria vida, né? Fica repetindo uma frase assim. Na bateria rola um lance tipo do bumbo imitar o coração de uma pessoa voltando à vida, né, e tal. Então tinha essas coisas assim, eu lembro, vasculhando assim nas memórias, assim, eu lembro desses fatores assim interessantes, assim. Bom, pensando nisso, assim, acho que a Luísa Fria, assim, tinha um negócio muito legal, que era o lance das letras em português, né, cara? Então, tipo assim... Eu adoro quando banda gótica brasileira tem letra em português. Ouvi um Chipecha Away, né? Pô, cara, eu sei que pode parecer engraçado, mas é porque tem muita banda que canta em inglês. Também, né? Mas tem esse cuidado, né, cara, de preservar essa identidade de onde a banda é muito mais vem, difícil, né, fazer letras em português. Então, porra, a Luísa tinha muito isso, assim, né? De fazer isso de um jeito maneiro, né? Assim, nossa, digno, né? Assim... Tem 2 shows assim que me vem à memória. O do Inferno, lá em São Paulo. Pô, que era um lugar grande ali, ficava na Rua Augusta e... Aí, ó, vocês que ficam falando mal de São Paulo. As DJs e etc. Pô, e a casa tava lotada e tal, né? Pô, foi legal demais, né? Se surpreender desse jeito assim, né? Tal, pô... Muita gente no show. E, pô, infelizmente, tem poucos registros dessa apresentação. E também por um motivo específico, que, porra, a Luísa Fria, tipo, a gente já circulava em todo lugar, né? Não tinha essa... Tocava onde chamava, né? Assim, né, meu? Pô, e geralmente eram uns equipamentos bem precários, assim, né? Então, também adoro isso. Do Inferno foi uma das únicas vezes que a gente tocou com equipamento legal, assim, né, tal. Com um cara ajudando a banda ali, né? Tipo um hold. Então, pô, eu tenho até medo de pisar lá. Das poucas vezes que a gente conseguiu passar a proposta ali do que era a Luísa Fria. É brincadeira, gente. Sonoramente, né, assim, de um jeito mais adequado, etc. E tem outro também que eu lembro com carinho, foi a vez que a gente tocou lá em Goiânia, meu. Aí, ó. O show foi animal também, lotado, né? A gente tocou lá no Capim Pub, que é um lugar de show que fica numa Nossa, pior que lá tem muita coisa legal em Goiânia. E o cara... abre e bota a garagem pra jogar pra galera fazer uns eventos de vez em quando. Essa casa tá ativa até hoje. Inclusive, essa música é muito bem feita de forma geral, né? Foi irado também. Tipo, a Luísa Fria sempre teve um público punk também muito forte, né, cara? Então, porra, só os moicanos no meio do povo, assim, foi irado esse show. Teve uma vez que a gente tocou lá em São Paulo também, acho que foi a primeira vez que eu fui com a Luísa, né? Acho que ela já tinha ido mais umas 2 outras vezes anteriormente, né? A gente foi tocar no Hotel Cambridge, acho que era um evento do Via Underground, né? Que levou a gente, né? Foi o Gago, o Zauber, né? Cara, nesse show, chegou um maluco assim no rolê com o pet da Luísa na jaqueta, né? Tipo, porra, a gente tá em São Paulo, meu, tipo... Você pode ter o pet, a camisa da banda que você quiser, que você imaginar, né? Tipo, se por acaso não tiver na loja X essa camisa, o cara dá um jeito de... mas tem um fulano aqui que faz na serigrafia ali agora. Só dá um telefonema que o cara traz aqui meia hora. Tipo, velho, saca? Aí tu chega pra tocar e, pô, tem um cara que deve ser muito emocionante. Manufaturou um pet ali, um pet com o nome da banda, né, cara? Assim, isso é... Pô, né? Tá alguma coisa rolando, né, cara? Assim, era essa coisa, né? Um dia eu vou. Eu gravo um vlog lá pra vocês verem. Mas, assim, as portas iam se abrir, né? Tinha essa sensação. Gente, assim, eu não odeio lá. Só não gosto quando botam como algo... Eu juro que eu não lembro mais qual foi a minha inspiração, mas era Moira Cadáver. Eu acredito que deve ter sido por conta do Sherlock. Vocês vão ter que pagar minha passagem pra eu Eu não lembro mais. Sobre o meu pseudônimo, bom, meu nome é Lucas, e aí na época da Luísa Fria, eu resolvi simplesmente encurtá-lo, ficando então Luke, né, que é um nome francês, né? E aí ficou como nome artístico e apelido até hoje. E onde ele comprou a sombra roxa? Eu quero saber. A banda acabou porque a maioria dos membros da banda discordaram do comportamento de um membro da banda. Então, terminou. E isso é uma realidade que não é exclusiva de uma minoria. É da maioria das bandas, né? Infelizmente. Conflitos internos, discordâncias e assim vai. Bom, aconteceu o que eu acho que acontece com muitas bandas, que são os atritos internos. Nessa época todo mundo era bem jovem, né? Claro.
Mas os Claro. atritos foram Ah, desgastando mas as quem vai me relações com processar? uma Eu das não citei pessoas, ninguém. até que chegou um ponto que a gente resolveu encerrar as atividades. Isso em 2010. Aí passou o tempo, passaram esses anos, eu acho que todo mundo amadureceu, e aí rolaram conversas. Nessas conversas as pontas foram aparadas, com diálogo, com perdão, tudo ficou resolvido, Ah, que fofo. a amizade Alerta foi de fofura. reconstruída também. Isso já faz um tempo, né? Já faz uns bons anos aí. Hoje todo mundo se respeita, se gosta e se xinga com amor. O legado que fica é essa coisa da Luísa Fria sempre ter sido um negócio muito objetivo, assim, focado, né, num subgênero, numa subcultura, né, assim, mas tinha uma coisa muito espontânea, assim, saca, na hora de tocar, né, de fazer os ensaios, dos encontros, né, uma coisa espontânea e leve, né, cara, assim, divertida, né, porque tem essa coisa da banda hoje em dia, né, você tem que produzir muito conteúdo e não sei o que, você é um blogueirinho quase, né? Não sei Hoje o em dia quê. você tem que ser isso pra qualquer coisa, na Mas real. nossa Qualquer época coisa tinha, que sei você lá, faça. no máximo Orkut, né? Então, tipo, a gente ficava. Exercitava mais essa sociabilidade da banda, né, cara, que é fundamental. E a gente sabe que banda é trabalho, etc, né? Tem que ter um CNPJ, você tem que saber fornecer uma nota fiscal quando necessário, né, meu? De um trampo. Ah, é muito difícil a banda não se desfazer, viu? Tipo assim, pelo menos algumas pessoas vão sair, Mas né? assim, é necessário preservar esse aspecto da leveza, cara, de lidar com as coisas com humor, certo? Eu acho que quando as pessoas ficam mais velhas é um pouco mais fácil, depender da pessoa, claro. Igual eles falaram, você, sei lá, você passa a perdoar mais, a ser mais compreensivo, entendeu? Eu acho que realmente com o tempo tudo melhora. Bom, vou fazer só 25 anos, eu já tô um pouco nessa vibe, então eu consigo entender isso. Assim. E isso a Luísa Freire é legal nesse sentido, assim. Isso aí eu quero Olha, saber. em primeiro lugar, a gente é muito grato a todo mundo que aprecia nosso trabalho. E a gente acha muito importante a E eu conexão entre as aprecio. gerações. Tanto as gerações mais antigas, a geração da nossa banda, as Quer dizer, vou gerações mais parar pra ouvir. recentes, as gerações futuras. É importante essa conexão, esse diálogo, porque na humildade todo mundo tem muito a aprender. E assim a gente consolida melhor a cena, né? Cena alternativa, cena gótica, death rock. Assim, o que a gente teria a dizer para as gerações mais recentes, eu acho que da importância de conhecer a história da subcultura, conhecer a fundo, né? Conhecer a história das bandas, conhecer as bandas mais antigas, porque tem muita coisa que não está disponível assim nos streamings mais Pois conhecidos, né? é. Mas tem muita coisa boa. E quer Deixa eu dizer, falar e a um negócio pra história. vocês. Eu parei de usar o Spotify, vai fazer acho que quase um ano que parei de usar. E nossa, tem muita coisa realmente que é fora do Spotify. Se você depender só do Spotify, você não vai ouvir muita banda. Tem várias bandas de góticas que eu escuto que se eu dependesse do Spotify, eu não iria escutar, porque não tem no Spotify. Ainda mais depois que teve algumas polêmicas e tal, então muita banda saiu. Tipo assim, Xiu Xiu. Não sei se vocês conhecem Xiu Xiu. Não é uma banda gótica. Mas não tá mais no Spotify. Eu não uso, eu parei de usar o Spotify quando me mudei, porque na época quem pagava era minha mamãe. Aí eu pensei, eu não vou mais pagar o Spotify, já tava um pouco cansada do Spotify. Hoje em dia eu uso o YouTube Music. E como no YouTube geralmente tem tudo, pra mim tem sido muito melhor, tipo assim, muito melhor mesmo. Tem muita coisa, tem tipo versões diferentes, sabe? Das músicas, enfim, muito legal. Por exemplo, a Luísa Fria, eu tinha pesquisado um pouco hoje e, tipo, lá tem as músicas. No Spotify eu acho que não tem. Então, só pra vocês terem noção de que, realmente, se você depender de uma plataforma só, é complicado. Olha, eu acho que o YouTube Music é até mais barato que o Spotify. Não tenho certeza agora. Mas pra mim vale muito a pena, porque no caso o YouTube Music ele faz parte do YouTube Premium, né? Então eu tenho um pacote todo. Pra mim vale mais a pena. Da subcultura, né? Isso é bastante Eu posso enriquecedor. fazer playlist no YouTube Music.
Eu tinha várias no Spotify, mas eu acho que eu vou começar a fazer no YouTube Music. Muito obrigado. Ah, o Todo mundo aí que coraçãozinho. tá descobrindo o nosso som. A gente Eu também achei ele muito fofo. falta, né? Assim, ainda não colocamos nossas músicas Às vezes é bom ter uns MP3 salvo. nas plataformas musicais, mas isso aí já tá sendo resolvido e Aí, 2023 ó. já vai rolar. Aí, Em músicas breve nas playlists de plataformas vocês. e de repente fazer uns vinis também. Umas surpresas aí. Ah, isso aqui é bom, sabe por quê? Porque eles colocarem isso em plataformas assim, também dá pra pessoa usar, sabe, Instagram, essas coisas. Eu sei que vai ter os velhos falando, ai, vocês góticos do TikTok. Mas isso ajuda muito a divulgar a banda. Tipo assim, você pode postar só um vídeo seu, linda, bonita, mas com uma música de fundo que é legal. Aí a pessoa ouve a música e pensa, poxa, gostei, e vai atrás. Entendeu? Então você postar um videozinho só sendo bonita ali com uma música já ajuda uma banda, viu? Tem essa vantagem também. Ui, foi? Bom, com o fim da banda ali em 2009, 2010, as meninas foram morar em outros lugares, né? Aí a Kel foi para Londres, a Yael foi para Áustria, né? E Tem muita naturalmente a coisa gente deu rara uma no YouTube. distanciada, né, ali geograficamente. E o Luke montou uma outra banda chamada Vox Lugosi, né? A gente chegou a gravar EP e tudo mais, né? Inclusive tem uma versão da Luísa, né, da música Tela, que a gente reformulou nessa nova banda, etc. A Yael fez parte também quando voltou da Áustria, né? Então ele meio que, de certa forma, a gente, meio que, mesmo espaçadamente, a gente manteve uma relação, né? E a Kel continua ainda em Londres, né? Pretende vir aí no Brasil, algum lugar do futuro aí, de novamente, né? E porra, velho, se tentar um clima aí, existe conversa e tal. Então, não vejo por que não se reunir, né? Matar a saudade aí, fazer um som. Quem sabe aí Eles são fazer, todos fofos, passar por percebi? outros lugares também. Estamos abertos aí. Produtores, fiquem espertos. Se fosse hoje em dia, eu acredito que a Luísa Fria, ela seria diferente em tudo, mas dentro das suas nuances originais, sabe? Mas eu acho que haveria mais maturidade, haveria uma comunicação mais facilitada, haveria menos tempo. Porque todo mundo hoje em dia tá na correria aí, né? Não é mais como naquela época. Naquela época tinha um pouco mais tempo, mas eu acho que hoje em dia seria mais fluido, seria mais leve. Eu Talvez quero ver essa exista parte. ainda a questão do fetichismo, mas hoje em dia eu vejo que as pessoas elas têm achado muito bonito nosso estilo, né? A maneira da gente se vestir, a maneira da gente se maquiar, cabelo, entendeu? Os nossos acessórios. Então todo mundo, né, quer ser gótico porque acha bonito, né? Mais pela questão da estética, sendo que o gótico não é somente estética. O gótico é tudo, é literatura, é artes cênicas, artes plásticas, né? Música, né? Enfim, não é o gótico não é apenas estética. Hoje em dia, sim, o maior Apenas problema estética hoje em dia é é a só falta de fantasia, informação, praticamente. apesar da gente viver numa época que temos mais informação do que anos Sim, 90, eles são começo dos todos anos 2000. O calminhos. problema não é muito pelo nosso estilo, é mais pela confusão que faz, que as pessoas acham que o ser gótico não tem nada a ver com música, e principalmente politicamente falando, né? Olha, existem vários estereótipos dentro do gótico que precisam ser reformulados ou extirpados mesmo. Por exemplo, a ideia estúpida de que o gótico é uma cultura branca, que se a pessoa não for branca, ela não pode ser gótica. Isso é um absurdo, não faz sentido e é racista Verdade. pra caralho, né? Então, esse tipo de ideia não pode existir nem declaradamente, nem Pois é, não faz veladamente. sentido. Tá? É a Tem mesma várias coisa que coisas, você falar que é né? A metaleiro e não fetichização escuta da metal. mulher, da gótica, a ideia de que o gótico não é político, sendo que ele já nasceu político, né? Ele, em sua essência, ele é uma Viu, contestação ó? ao status quo. Isso daí pro pessoal das antigas que me enche o saco com isso, ó.
Olha, mais velho tá falando a mesma coisa. De várias maneiras, e dentro da história das bandas e tal, desde o início você vê posicionamentos políticos de contestação, né, a várias coisas, ao fascismo, às guerras, às questões raciais. Aí quem acha que não é assim é porque não lê as letras, não sabe o que as bandas faziam. Então, Deixa eu falar uma coisa pra vocês que ainda usam Spotify. Eu tenho uma playlist de mais de 2 horas só de músicas góticas políticas lá, caso vocês tenham curiosidade. é o que a gente vive aí politicamente, né? Bom, atualmente eu trabalho como professora de artes na escola pública. As artes plásticas é um sonho da infância, né? E ser professora também fazia também parte desse plano. Eu sou fascinada por artes desde criança e atuo nessa área com muita felicidade, apesar dos desafios, né? E também faço parte do projeto da Vox Lugosi, que é uma E a banda atriz também e tenho projetos futuros que estão ainda no papel e que vão sair do papel logo em breve. Eu tenho a Signo 13 há 13 anos, completamos 13 anos agora em 2025, né? Que é uma banda que tem influências do pós-punk também, né? Gothic rock, dub, surf music, né? Faz esse mix de influência, assim. E também tem um projeto de música eletrônica experimental chamado Monomotor Estéreo. Todos esses projetos vocês podem procurar ali no @signo13, @monomotor estéreo, que vocês chegam lá. E também, queria convidar aí para quem estiver assistindo, tem uma página lá no Instagram chamada Pós-Punk Obscurities, que eu pego umas coisas assim esquecidas, né? As músicas de demo, de pós-punk aí do Eu acho mundo que eu já todo, vi assim. essa página. Eu posto lá, né, e tal. Tipo, um trabalho de arqueologia e etc, né? Eu adoro Então, isso. se Pós-Punk Obscurities, também estamos lá no Instagram. Beleza? Convido todos a curtir esses trabalhos aí, que a gente faz com coração, né, meu irmão? Com carinho, então cola lá também pra sacar de qual é desses trampos. Profissionalmente, eu sou artista plástico, pintor. Aqui atrás você pode ver algumas Não pinturas, foi né, ele que que eu fez? faço. Inclusive, mandem encomendas, né, ou confiram aí as artes disponíveis. Pode ver lá no meu site, no Instagram, luqueventurim.art. E aí tem o site também, tá? É só entrar em contato. E Eu musicalmente, admiro hoje da em dia, eu página. tenho a banda Vox Lugosi, que tá no hiato, tá numa pausa aí já faz algum tempinho, na qual eu sou vocalista. E, inclusive, a Yael, ela toca teclado. E o Felipe, ele tocou guitarra. Tá numa pausa, mas logo logo a gente vai lançar material também, que a gente já tinha gravado. O gótico é antifascista, o gótico é antinazi, o gótico é político também, né? Então, Não assim, né? ouvindo. Ficar atento aí a tudo e a todos aí, prestar atenção no cenário político global, né, cara, e tal. Se atentar a isso, não é só música, não é só visual, né? Gótico é cinema, é literatura, é arquitetura, né? Olha, eles eram uns bebês. É muito aquela banda mesmo que ela tinha falado, 45 Brief. Fofos. Eu também adoro ver essas fotinhas. Não apareceu no vídeo, a minha amiga. Pensei que ela ia aparecer em algum ponto do vídeo. Essa aqui, ó. Minha amiga, tá? Madame Noir. Pra quem quiser conhecer, tá? Fica aí, ó. Muito obrigada por esse vídeo maravilhoso, tá? Pra gente conhecer mais aí dessa história. É sempre muito legal.
Acho que um dos conteúdos mais legais que tem de coisa gótica é a gente conhecer um pouco mais, assim, da história e tal. E acho que isso é muito legal mesmo. Entendeu? Pra quem tem paixão por essas coisas. Ah, minha madame, ela falou pra mim, ó, segredo revelado agora aqui. A madame falou que ela tá com vontade de fazer mais coisas nesse estilo. Então vocês vão acompanhando, apoiando. Lembrando que ela tem Instagram também, ó. Deixa eu procurar aqui. Procurar, como que eu tô falando, ó. Olha que diva. Tá? Que tem muita coisa legal vindo por aí. Nossa, é isso mesmo, acompanha essa diva. Tá? Tem coisas legais vindo. E se você tiver um canal com conteúdo parecido, se você tiver uma banda, coisinha desse tipo, você entra em contato comigo, porque se eu não fizer conteúdo, eu passo pra minha amiga Madame. Eu acho que ela tá no TikTok também. Se vocês também tiverem alguma coisa assim, legal, vocês entrem em contato ou comigo ou com a Madame, pra vocês contarem um pouco, entendeu? Se vocês, ó, isso aqui é uma dica pra quem quer criar conteúdo. Se você quiser, vai num evento, filma, você mesmo cria o seu conteúdo. Porque eu acho que esse tipo de conteúdo é muito mais legal do que só aquele conteúdo mais educativo, gótico. Tipo, houve uma época que eu fazia muito conteúdo assim, mas eu acho que esse tipo de conteúdo é muito legal de assistir. E eles sempre têm alguma coisa pra ensinar pra gente. Então, é isso. Fica aí esse incentivo pra vocês. E, novamente, se você tiver algum projeto, troca ideia com alguma pessoa que cria conteúdo assim. Pode ser ou com a madame, ou comigo, não sei. Mas com alguém. Ou você mesmo documenta e posta na internet, porque a gente adora isso. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei.